Você está aqui no canal Outro Livro, canal de discussão de literatura. Nós temos algumas playlists, como a de narrativas, de poesia, de literaturas africanas, de estudos. Meu nome é Ricardo Pedrosa Alves e hoje a gente vai conversar com a Cíntia Krimler e teremos também a presença da Ana Beatriz Braun. A gente vai falar aqui do Viúvas de Sal, romance da Cíntia, lançado ali em 2022 pela editora Patuá de São Paulo, um livro que tem 132 páginas, é um romance finalista do Prêmio São Paulo. A Cíntia é romancista, contista e poeta. Nasceu no Rio de Janeiro, mora em Brasília desde 1969. Publicou 8 livros pela editora Patuá, entre eles Viúva de Sal, que foi publicado em 2022, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2023. Publicou também O Sêmen do Rinoceronte Branco, composto são contos, né, em 2020. Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, um romance de 2017, que foi finalista do Prêmio São Paulo também, de literatura em 2018. Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, também são contos em 2015, que foi semifinalista do Prêmio Oceanos em 2016. A Cíntia organizou a antologia de contos Novena para Pecar em Paz, a convite da editora Penalux, em 2017. Ela tem textos e poemas publicados em diversas antologias e revistas literárias. É graduada em comunicação social e especialista em estratégias de comunicação, mobilização e marketing social, ambos pela Universidade de Brasília. Muito obrigada, Cíntia, por ter comparecido, aceitado o nosso convite, né? A gente se sente bastante feliz de tê-la aqui conosco para essa conversa. Obrigada, eu que agradeço. É, Cíntia, eu queria te perguntar, né, começar te perguntando a respeito do romance que trata dessas histórias de mulheres, as viúvas de Sal, né? Os personagens Tonha, Cissa, Sebastiana, Josefa, a advogada Irenca, né? Que é uma narradora em grande parte do livro, é, mais Dinta, que se junta ao grupo, né? Uma narrativa composta dessas histórias, são histórias trágicas, né? Mulheres que sofrem inúmeras violências, violência física, violência psicológica, abuso sexual, prostituição como alternativa à pobreza, passam por inúmeras, né, situações de desestruturação familiar e em constante embate com figuras masculinas, né? Os pastores, é, também relações afetivas mal resolvidas, né? E o livro se desenvolve, né, a partir do modo como essas mulheres lidam com a violência, né, com esses vários tipos de violência. Uhum. E, e são também mulheres que estão, de certa forma, distantes do mundo letrado, né? São mulheres que estão ali numa situação de cooperativa, né? Em que também fica bastante clara a solidariedade, a sororidade entre elas, né? Eu queria saber como é que, né, para a gente começar a conversar, como é que se deu o processo de criação dessas personagens, desse conjunto de personagens, e de que modo você foi costurando essas histórias, né, dando, né, criando esse enredo. Bom, eu sempre começo meus romances com uma ideia central e termino ele desenvolvendo completamente diferente do que eu iniciei. Quer dizer, completamente. A ideia básica, a essência, fica. Eu queria que fosse um livro sobre mulheres. Eu escrevo sobre mulheres normalmente, não só, mas não necessariamente, mas escrevo a maior parte do tempo. Mas eu queria que. E meus livros geralmente são sobre uma personagem feminina
forte, que é a voz narradora. Eu gosto de trabalhar com a primeira voz, né? Só que nesse livro eu queria mais mulheres representadas. E eu falei, gente, então por que não criar um lugar? O processo veio assim: por que não criar um lugar onde muitas mulheres possam estar? Aí pensei, num colégio, sendo professoras, falei, fica estereotipado no sentido de que tem homens também. Eu quero homens, mas os homens eu queria um outro papel. Aí eu pensei no mar. Eu queria trabalhar no mar. Meu último romance tinha sido uma cidade de interior de montanha. Aí eu necessariamente pensei no mar. Eu gosto demais. Sou nascida no Rio de Janeiro, uma cidade de mar. Sou apaixonada. E eu falei, gente, eu me lembrei que muitos anos atrás, no documentário da Câmara dos Deputados, de onde eu sou egressa, eu sou aposentada da Câmara dos Deputados, havia uma cooperativa no Rio Grande do Norte. Não era nem uma cooperativa, era uma associação de mulheres que se juntaram para fazer renda e pegar coco. E aí eu vi o documentário, achei muito interessante na ocasião. Isso me veio, não sei porquê, na cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma cooperativa de mulheres, só que mulheres viúvas. Eu quero que elas dependam de si mesmas para tudo. Mesmo que elas tenham relacionamentos, eu quero que elas tenham vindo de algo destruído. Viúvas porque o marido bebeu demais, porque o marido morreu de morte natural, não importa. Porque o ponto da sororidade delas seria exatamente onde elas se encontraram foi na desvalia, na solidão de serem mulheres que tinham um homem que as sustentava, por uma questão até cultural, e que de repente se viram sem isso. Pronto. Aí eu imaginei essas mulheres fortes, mas ao mesmo tempo fortes com seus problemas. E aí eu queria uma personagem, como fiz, uma homossexual. Eu sempre, nos meus livros, não sempre, não gosto de dizer essa palavra sempre, porque depois as pessoas cobram, mas quase sempre eu trabalho com um personagem estrangeiro, em situação de risco. Já tive no meu último romance, que é o Tudo que Morre de Pede Socorro, era um afegão que era um menino para brincar. É um nome que eles dão lá para crianças que são raptadas dos seus lares aos 3, 4 anos de idade, meninos, e são feitos de meninas. Quando eles são soltos de volta, a família não aceita, porque eles foram transformados em homossexuais, eles mesmos não se entendem, enfim, isso é um outro romance. E eu queria esse personagem representado. E nesse eu queria uma mulher mutilada. Eu queria a personagem, uma coisa que me impressiona muito é a mutilação genital que as mulheres sofrem. Já foram mais de 2 milhões de mulheres no mundo que sofreram mutilação genital, que se tem notícia. E eu queria muito falar sobre isso. Então, a minha personagem estrangeira queria uma voz narradora que tivesse uma história de passado, que eu sabia que no final, sem dar spoiler, aconteceria o que aconteceu com ela, né? Eu queria isso. Eu brinco, eu falo sempre, todo mundo que me conhece sabe que meu bordão é: eu não faço finais felizes. Pode até acontecer de um ou outro personagem ficar bem, mas de um modo geral, a minha personagem central não vai terminar bem. Eu tenho uma amiga que ela me diz assim: eu te odeio, porque às vezes eu faço tudo bonitinho na minha cabeça e eu já sei que não vai dar certo no final. Eu digo, pois é, eu trabalho esse lado da vida, dos que não dão certo. O lado dos submersos, dos invisíveis, dos que se lascam literalmente e no final não dá certo. Eu gosto de dar voz a essas pessoas. Já tem muita gente dando voz à felicidade. Eu gosto de dar voz aos infelizes. É isso. E aí foi que Viúvas se desenvolveu com todos esses personagens, né? Essas mulheres. Tonha, que era uma mulher muito forte, apesar de ser, no fundo, uma mulher que não tinha nada, era a mais solitária de todas, né? A presidente da cooperativa, mas uma mulher muito forte, que dava a mão a todas. Ela era a amálgama entre todas elas. E por aí adiante, todas as minhas personagens vieram de um ponto, uma homossexual, como eu disse, enfim, eu queria trabalhar com várias coisas: preconceito, violência, fragilidade, estupro, igreja violenta que vai contra
né? Os homossexuais. Eu queria trabalhar tudo isso. Eu falei, só tem um jeito, se eu fizer um pacote em que elas sejam mulheres unidas ali. E foi assim que surgiu Vivas de Sal. Ótimo, acho que dá para ficar muito claro para quem está lendo esse protagonismo coletivo, essa ideia da sororidade, a resistência que acontece ali também entre elas todas, né? É interessante você ter optado por um romance que não tem protagonismo, no fim das contas, né? Porque você. E É, deve ter sido um desafio, né, Cíntia? foi, Fazer esse trânsito entre o todo e cada uma das partes ali, né? foi. Porque, como eu te disse, estou acostumada a trabalhar, como agora no próximo, com uma personagem, mulher central. E eu queria descentralizar, eu queria saber se eu conseguiria. Tanto que aconteceu uma coisa interessante. Quando eu terminei o livro, os meus leitores críticos, as duas leitoras críticas, Adriane Garcia e Lisa Alves, falaram assim: engraçado, isso dá para fazer coisa de cinema, episódios para cinema ou série. Eu falei, que besteira. E não é que eu, Tassiana Oliveira, que fez a Orelha, né, que é o cineasta do Clarice, que ganhou o prêmio, né? A do Mirada, que tem o selo Mirada e a revista. A Tassiana botou meu projeto lá no Paulo Gustavo, e eu fiquei sabendo ontem que estou na suplência, mas na quinta suplência. É aquela história, eu acho que não vai dar para entrar, mas já são 8 episódios escritos por uma cineasta que mora em Londres, da Sky, a Manu, porque elas leram e falaram assim: isso dá para fazer episódio para. Isso seria um seriado para TV. E eu fiquei feliz, não porque quinta suplência, muito provavelmente não vai dar para entrar, nem sobrar verba, mas eu fiquei feliz porque foi a minha primeira experiência de um livro meu que foi assim facilmente adaptável para outras mídias, que era o que eu queria. E no caso, televisão seria, né? Eu fiquei feliz, é uma experiência que. E foi possível a partir dessa pluralidade, né, desse encontro de várias mulheres. Uma personagem só talvez não desse tanto jogo, né, para fazer. Sim, é, acho que sim. Então, a gente não falou, né? Mas tem aqui a orelha da Tassiana Oliveira, justamente, né? O livrinho que saiu pela Patuá, e eu também esqueci de falar que ele foi finalista agora do Prêmio São Paulo, né? Então, Isso. Uhum. maravilha. Fiquei muito Cíntia, feliz. nessa coisa de abordar uma realidade que é outra, né? Que é um pouco afastada da sua, provavelmente, né? Ainda que a gente não conheça Muito. o que vem da sua obra pregressa, isso é complicado de fazer uma entrevista quando a gente não conhece o que a autora escreveu anteriormente, né? A gente tá meio no escuro aqui, eu e a Não Ana. tem problema. Isso aí é normal. Mas eu queria entender, assim, se a sua obra, né, ela tem esse caráter de manifesto mesmo, de libelo, de uma obra Virou. política, né? Acabou sendo. Porque eu acho que tudo é político. A gente é um ser político mesmo. Mas acabou, virou que eu digo assim: no início eu fiquei muito resistente a rótulos. Mas aí eu vi pessoas como a professora Euridice Figueiredo, que várias vezes ela lê meus livros e ela fala assim: Cíntia é uma feminista. Eu falei, ai. Aí no início as pessoas me entrevistavam e diziam assim: você é feminista? Eu dizia, não quero falar sobre essa ótica. Mas eu sou feminista. É porque eu custei para entender que mesmo dentro do feminismo há muita discussão de pontos que não são comuns a todas. E hoje em dia não sou uma autora feminista, mas eu sou uma pessoa, eu sou feminista. Eu defendo, no sentido de as causas das mulheres todas me interessam. E quando eu falo mulheres, eu me refiro a mulheres trans, eu me refiro a homossexuais, né? Toda essa gama me interessa trabalhar no sentido de dar luz a uma invisibilidade proposital que existe da sociedade em relação a essas pessoas. E também crianças abusadas. Eu tenho meu trabalho é muito voltado para crianças. Nesse livro não teve, rapidamente só, mas não teve, porque para não ficar também muito clichê. Mas eu trabalho muito com crianças abusadas. Meu romance anterior
E, como eu disse, era exatamente não Todos os Abismos, o Tudo que Morde. Ele tem uma personagem que é abusada pelo pai e que a trama toda se desenvolve em torno dela, né? Uma menina de 14 anos. Eu gosto desse tipo de literatura, não em nome de um feminismo panfletário, mas em nome de um feminismo que retire da mulher aquela pecha de do lar, sabe, mulher recatada e do lar, a mulher em que o homem diz numa reunião, eu vou explicar o que ela disse. Eu trabalhei muito tempo, eu tenho um temperamento muito forte, embora seja uma pessoa que viva rindo, mas eu tenho um temperamento muito bem colocado. E antes de eu saber que o nome disso, os nomes que tem, né? Gaslighting, essas coisas que a gente vê hoje em dia com nomes, aconteceu numa reunião de eu falar uma coisa e alguém dizer o que ela quis dizer, e eu sempre me coloquei da seguinte maneira: por favor, o que eu quis dizer, eu já disse. Não preciso que ninguém me explique. O que eu quis dizer foi exatamente o que eu disse. Isso na época que não havia nomes, rótulos, nada disso, né? Então eu comecei a notar que realmente eu não posso fugir do nome feminista, mas também não quero ficar presa no sentido de que se amanhã ou depois eu quiser fazer um livro sobre homens, eu quero fazer um livro sobre homens. Eu não quero ficar presa a ter que ser apenas uma autora que fala de problemas de mulheres. Quero, de repente, fazer um livro todo baseado no problema de criança. Pode ser. É bem possível que eu faça. Então, é nesse sentido que eu falo. Eu não gosto de rótulos. Acho o rótulo muito perigoso. Quando eu digo, por exemplo, a literatura, para mim, ela tem que impactar. Se ela não impactar, se ela não te fizer pensar, se ela não incomodar, como é o verbo que eu uso, para mim não é literatura. Aí, outro dia, estava lendo o pessoal, alguém que deu uma entrevista na 451, alguma coisa, um grande escritor, não sei se foi o Lísias, falando que não tem esse rótulo, essa coisa de também ter que impactar, que a literatura não tem que nada. É verdade, não tem que. O que eu quero dizer é, a minha literatura tem que incomodar. Agora, não. Para mim, tudo é literatura. Até a de entretenimento, que muita gente torce o nariz, eu acho que tem o seu público, tem para quem se destine e tira muitas pessoas da não leitura para a leitura, até que uma hora a pessoa evolui e vai para um outro tipo de leitura, né? É isso. É muito por aí, essa coisa do não Uhum. rótulo, mas eu tenho realmente uma causa que é, antes de tudo, não deixar a mulher ser humilhada. Quer dizer, eu gosto do resgate. Muitas vezes não termina bem a minha personagem, mas não termina bem porque eu quero que vejam que há alternativas, que não precisa ser por ali. É isso aí. Tá. Porque pensando nesse aspecto, né, a pergunta que me ocorre é um pouco que cuidados te ocorrem ao tentar narrar esse outro, né? Ao tentar, por exemplo, narrar um outro que está numa situação de pobreza, de abandono. Pesquisa. É, por exemplo, né, assim, eu estava pensando no aspecto da própria narradora principal do Uhum, romance, uhum, né, que para mim apareceu como uma espécie de similar a você, na medida em que ela é diferente, ela é estrangeira, entre aspas, naquele ambiente, né? Então uhum. ela faz uma mediação sem exatamente se colocar como igual àquelas outras mulheres, né? Exatamente. Então, você vê que o livro todo ela tem não é medo. Ela se reserva o direito de não dar muita opinião, porque ela não acha que ela tem o direito total de estar ali como as outras, que nasceram, que sofreram. O sofrimento dela é outro, vem de uma história completamente diferente, vem de um ambiente diferente, de um sofrimento diferente. Ela sofreu também é vítima, mas num outro sentido. Né? Ela é uma mulher que era advogada e que teve que ir para programa de testemunha, né? Desses programas de governo, exatamente porque ela entregou documentos que não deveria ter entregado para um tribunal, isso é passado rapidamente, posso falar, porque logo se vê no início,
E ela, ao entregar, ela se tornou uma pessoa vítima de uma quadrilha forte e ela é jurada de morte, vamos dizer assim. E, né, tem o desfecho que tem, mas ela sabe que o papel dela é de fugitiva, ela sabe que o papel dela é de ter sido aceita e ela é grata, e por isso ela ama tanto aquelas mulheres, mas exatamente porque ela ama tanto aquelas mulheres, ela não interfere. Se você reparar no livro todo, ela conta histórias, ela percebe histórias. Quando solicitada, ela dá o seu apoio, mas ela não é uma pessoa de chegar e interferir como Tonha, porque ela sabe que não é esse o papel dela. Ela se dá o papel de observador e de apoio, mas ela também se reserva o direito de se saber a estrangeira entre elas. Eu queria esse cuidado dessa personagem diferente, que em muitos momentos é a personagem narradora, né? E, que é a Irenka, né? Dois nomes que ela tem. Enfim, a, eu queria. O que eu quero dizer é o seguinte: eu queria que algo destoasse, que uma das personagens destoasse daquele tipo de miséria. E ver exatamente isso que você notou. Se alguém perceberia o tipo de miséria que ela tem, que ela traz para aquele grupo, que não é o das pescadoras, mas é uma miséria muito maior. Ela é uma expatriada dentro do seu próprio país. Ela não pode voltar, sob pena de ser morta. E ela é aquela pessoa que terá que fugir eternamente, caso descubram onde ela está. E aí eu imaginei o quão terrível deve ser para uma pessoa ter que largar para trás pai, mãe, ficar sabendo que pai e mãe morreram e não poder voltar, amigos, faculdade, terra, base, raiz. Você tem que largar para trás. Então, o sofrimento, você falou de uma personagem que me é muito cara, que é a Irenka também, que as pessoas, algumas pouco percebem o tanto que a Irenka sofre. Ela sofre por ser expatriada e por ter que, além de tudo, presenciar o sofrimento alheio. Então, ela se entrega de cabeça no que ela pode ajudar, porque ela quer que, pelo menos no que ela for capaz, ela ajude aquelas mulheres. Não porque ela se sinta superior, mas porque ela é o que ela tem, o que ela acha que tem para dar. E é isso. Eu realmente eu gosto muito da personagem principal, apesar de saber que ela não é a personagem que as pessoas, quando leem, gostam mais. As pessoas gostam muito da Tônia, gostam muito da Binta, mas é impressionante, né? A estrangeira, a mulher, a presidente da cooperativa forte, mas ninguém talvez perceba tanto essas nuances da Irenca. Eu acho que isso dela não dar opinião, não fazer os julgamentos, é que justamente permite que o livro possa ser lido como acabou sendo, no fim das contas, um plano para uma transposição para outra mídia, no fim das contas, até para o É cinema, para a exatamente. série, né? Porque daí ele fica mais objetivo nesse sentido e permite que as coisas que se concentrem nas personagens e na ação, no fim das contas, né? É exatamente. É. Você vai perguntar, Ana, fazer uma questão? Pois é, essa coisa de você ter falado da. Eu fiquei o tempo todo ao longo da leitura, pensei, nossa, o livro tem, se aproxima com o roteiro, né? Tem essa proximidade por conta da ação, né? Você tem uma composição narrativa em que a ação acontece de maneira muito intensa, né? É o tempo todo. É, É um livro de ação o tempo inteiro, exatamente. exatamente, exatamente. E eu também pensei algo, né, ao longo da leitura. Eu poderia dizer que esse romance é um conjunto de breves capítulos, né, e que, por sua vez, também são tem um predomínio do- de frases curtas, de períodos curtos, o que dá uma agilidade muito grande para a narrativa, né, um dinamismo, um ritmo intenso de acontecimentos, há uma acumulação de episódios que são narrados em grande parte por essa narradora, né, por essa voz narrativa que tem essa dupla identidade, afinal de contas, né? Ela é Uhum. uma fugitiva, acolhida por essa comunidade de pescadoras. Então, há essa história
central, podemos dizer assim, mas, de certo modo, essa história também ela é esvaziada porque existem essas outras narrativas das mulheres que vão ocorrendo em paralelo, né? E eu reparei também que há vários momentos em que a narração ela acontece em terceira pessoa, né? Há então uma variação frequente da É, voz narrativa. Como é que você chegou nessa mescla, nessa composição que mistura, afinal de contas, né, a onisciência do narrador com uma voz narrativa em terceira pessoa? Isso era algo já planejado ou foi... foi planejado. Eu queria trabalhar isso. Sabia que haveria críticas. Eu tenho dois amigos que são meus críticos muito bons. Os dois gostaram do livro, mas fizeram esse comentário. Ai, trabalhou com duas vozes. Eu falei, eu brinquei, né? Eu falei assim, ninguém falou isso do Itamar, né? Ele trabalha com narrativas diferentes. Eu brinco que Itamar é meu amigo, não é? Pelo contrário, acho maravilhoso. E eu fiquei com vontade de fazer isso, claro que num patamar bem menor, e fiz. Eu gostei do resultado. Eu não tenho medo de experimentar. Eu sei que quem me lê, frases curtas, você disse, isso é minha marca. Em todos os meus romances, todos os meus livros de contos, eu faço aquele tipo de. É a minha escrita. Mas eu gosto de variar essas experiências, eu gosto de fazer. Tá? Eu quis de propósito mesmo. Você percebeu bem. As vozes que se misturam, tem hora, porque eu acho que tem hora que é como se eu dissesse que a Irenca saiu. Naquilo ali, a Irenca foi passear. Ela não está naquele momento, né? Ela, naquele momento, está uma outra narradora que eu poderia falar em terceira pessoa total, mas que também eu falo como um observador. Eu queria fazer essa bagunça, vamos dizer assim. Eu gostei. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu particularmente gostei. Eu quis fazer, não foi sem querer, não. É uma coisa até que me chama a atenção é que, normalmente, quem não gostou foi homem. Eu tive vários retornos de mulheres que gostaram dessa mudança. E os dois que não gostaram foram homens. Aquela coisa de que o homem ele é mais objetivo. O homem tem uma cabeça muito linear, não no sentido linear de desprezo, não. Eu estou dizendo assim, o homem é assim, temos que arrumar a casa, vamos arrumar a casa. Temos que fazer compras, vamos fazer compras. A mulher é assim, tem que fazer compra, arrumar a casa, ir no cinema, ligar a televisão para ver um pedaço do jornal enquanto eu estou aqui almoçando, terminar de almoçar, vou lavar aquela louça, o menino pediu dinheiro, vou dar porque ele tem que ir para o colégio. É engraçado, é uma pluralidade mental que a mulher tem, que às vezes não é muito revelada. É de nós fazermos isso. E não é do homem. O homem ele é muito departamentalizado. Porque é dele, né? Aquela coisa, mulheres de Marte e homens de Vênus, aquela coisa, sei lá, de onde que eles são. Mas é uma coisa engraçada que eu percebo. E os homens não gostam dessa mudança que obriga ao desconforto. É isso. Quer dizer, não todos eles, mas de modo geral, vem de homens, quando há alguma surpresa em relação a esse desconforto. Desconforto que eu digo de mudar o cenário e de mudar de uma voz para outra. As mulheres olham, podem até dizer gosto, não gosto, mas não é uma crítica no sentido de me pegou despreparado. Os homens, sim, eles falam, eu não esperava, entendeu? É por aí. Pois é, a questão que eu ia te fazer acho que vai um pouco por aí também. Porque uma coisa que eu reparei, né, é o aspecto das múltiplas temporalidades. A cada capítulo o tempo vai e vem, né, as coisas nunca são lineares, né? Claro, elas vão Uhum. evoluindo assim ao longo do romance, mas você joga muito com esse vai e vem do tempo, né, da Joga. temporalidade. E daí eu queria te perguntar um pouco isso, sobre o desafio da composição mesmo. Se você pode retomar alguma coisa para a gente de como que foi escrever o romance no fim das contas. Você fez um plano
E foi Eu sempre redigindo, faço pesquisa. redigindo tudo ao mesmo tempo? Como é que é? Cada romance que eu escrevo, até nos livros de contos faço, mas aí é diferente. Cada romance que eu escrevo, eu gasto 70% do tempo, primeiro, fazendo pesquisa sobre personagens, personalidade, realidades, recortes de jornal, trabalhos acadêmicos sobre aquele tema. Quando eu chego a escrever o romance, eu já tenho tudo isso compilado. Eu faço um tipo de sinopse até muito engraçada. Por exemplo, meus personagens, mesmo que depois eu não utilize isso no romance, meus personagens têm signo, meus personagens têm formato de corpo, e eu descrevo isso. Fulana é do signo de Áries, Ariano de Abril, e ela é uma pessoa não muito magra. Aí o outro, ele é um homem alto. Eu gosto de fazer tudo isso antes, mesmo que eu não me utilize, porque eu crio uma história, um cenário real na minha cabeça. E junto isso com pesquisa. Quando, e quando junto esse tipo de coisa, eu me sinto mais segura para escrever o romance. Porque eu sei que posso falar de algo que eu estudei antes, e não que me deu na louca. Então, quando você me perguntou agora há pouco dos personagens, eu trago isso das minhas vivências também. Eu sou uma pessoa de comunicação social e sou relações públicas básicas, e venho de uma vivência em que eu conheço a pobreza de perto, eu conheço a miséria humana de perto, mais do que a pobreza. A questão da criança estuprada dentro de casa pelo próprio pai, a questão da mulher que apanha, até o meu próximo romance vai ser sobre uma mulher abusada nesse sentido, mas tem uma outra linha. Mas eu sempre busco em personagens, claro, não amigos, mas eu penso coisas nos amigos também, ao redor, e nas pessoas, na menina que trabalha comigo, eu vejo e percebo e pego, e guardo num lugar, e aí uso no meu romance. Evidentemente que não com os nomes das pessoas, e, é claro, algumas coisas que eu crio a partir de recortes de jornal, mas são sempre baseados. Eu sempre falo o seguinte: se alguém disser isto não é possível num romance meu, a não ser que eu escrevesse realismo, tem partes, mas não é o caso. Eu digo, é possível e eu te provo. Eu tenho um recorte de jornal para isso. Como no final do Viúvas, que eu falo das Bacchus Ladies, que são umas senhoras na Coreia, que com 70, 80, 75, 80 anos as famílias abandonam, e elas têm uma praça, e tem até hoje isso. Elas têm uma praça onde elas vão com um refrigerantezinho na mão, que esse é o nome do refrigerante que tem a ver com a história delas lá, e elas então se oferecem em prostituição para os homens idosos que também estão ali. E elas sobrevivem com 70, 80 anos da prostituição, e isso é real na Coreia. A Coreia não fala, mas tem até um documentário chamado Bacchus Ladies. Então, quando alguém fala para mim, isso é impossível, uma senhora de 80 anos oferecendo sexo, e bonitinhas, arrumadas, não são pessoas pobres, miseráveis, se oferecendo, eu digo, é verdade, eu posso provar, e está aqui o documentário do próprio país. Então, por isso que eu gosto da pesquisa, entendeu, Ricardo? Eu Claro. gosto, por mais incrível que possa parecer, cada história são verídicas. Quer dizer, as bases são verídicas. Você levou quanto tempo nesse romance? E esse daí demorou porque foi pandemia. Eu tinha começado a escrever e estourou a pandemia. E eu entrei numa paranoia de que o mundo ia acabar. Acho que muita gente. E Quem não, aí né? perdeu o sentido. Perdeu o sentido num determinado momento. Escrever para quê? Escrever para quem? Não, escrever você faz até para deixar para alguém ler quando você morrer, que seja. Mas aí você pensa assim: e se o mundo inteiro vai acabar? Quem vai ler? Poeira cósmica? Buraco negro? Aí eu desanimei, parei durante um ano, o primeiro ano da pandemia, eu larguei o livro. Não escrevi nada, nenhuma linha. Aliás, eu parei total. Me deu bloqueio e não conseguia escrever nada.
Me pediam um conto ou outro, às vezes, para uma revista, eu penava para escrever um conto, coisa que eu faço com rapidez. Eu penava, porque eu não conseguia escrever, eu chorava. Até que chegou uma hora, eu falei aqui, já que vai acabar mesmo, então eu vou fazer esse último romance, que vai que sobreviva alguém. Umas coisas idiotas que passam pela cabeça, acho que todo mundo passou. Aí eu falei, eu vou deixar alguma coisa. Vai que daqui a não sei quantos anos exista gente de novo e alguém acha lá um livrinho perdido no meio da Aham, poeira. aham, Resolvi. E aí terminei assim. Pá. Falei para o Eduardo, quero lançar ainda em final de 22, para poder já ir para o circuito em 23. Isso eu falei com ele em outubro. E ele falou, tá terminado? Eu falei, não. Ele falou, quando você termina? Eu falei, te entrego em dezembro, nós vamos lançar em dezembro. Lançar pelo menos. Ele falou, tá bom. E foi o que aconteceu. Eu terminei de escrever final de novembro e dezembro ainda mexia em coisa. Indo para a gráfica e eu mexendo em coisa. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí falei até para o Eduardo, falei, Eduardo, esse para mim é um livro que não vai acontecer nada com ele, porque ele é um livro de transição, foi a transição da pandemia. Tanto que quando veio a indicação para finalista do Prêmio São Paulo, eu tive uma alegria insana, mais do que eu tive da primeira vez. Que o meu primeiro romance, que foi finalista do Prêmio São Paulo, é o meu predileto. Todos os abismos convidam para um mergulho. Mas esse, eu não esperava nada. Sabe aquela escrita que você fala assim, eu precisava escrever para entregar alguma coisa e sair do bloqueio? Esse livro foi escrito para sair do bloqueio literário. E ele tem me dado muita alegria, mas muita alegria. Alegrias pequenas, do meu nível, de uma pessoa que edita por uma editora pequena, né? Mas, assim, eu não sei se você tem a compreensão, acho que sim, claro, do que é para uma pessoa que edita para uma editora pequena ser duas vezes finalista de um prêmio em São Paulo num período de 5 anos e um semifinalista do Oceanos. Para mim é muito. uhum, Para mim uhum, são prêmios. E quando eu falo isso, isso é clichê. É clichê. Mas realmente é muita coisa para mim. Olhar aquela lista de gente grande ali que foi a final do Prêmio São Paulo e eu estar ali no meio. Eu fiquei vaidosa dessa vez. Não sou muito disso, não gosto desse tipo de coisa. Mas dessa vez me senti, sabe? Eu olhar ali e dizer Paula Fábio, João Almino, Cristóvão Tesa, meu Deus, eu me senti grande. Grande no sentido não como eu digo, de vaidade, no sentido de o livrinho da pandemia, entendeu? Que eu não dava nada por ele. Por ser esse livro, é isso que eu queria dizer. Por ser esse livro. Que entendi, foi despretensioso. É isso. entendi. Cíntia, eu queria te perguntar sobre. Eu notei que o livro tem algo como um falso início, porque a primeira página, né? Estou ali lendo o livro, a primeira página apresenta essa figura mítica, folclórica do João Galafuz, né? Uhum, E vai aparecer em momentos chaves da narrativa, fica algo como perdido ali naquele início, a gente não sabe exatamente uhum, como fazer, mas depois ele vai aparecendo, né, anunciando a morte de alguma personagem, alguma tragédia, uhum, né? E ele acaba sendo, então, essa personagem que é, de certa forma, temida, né? É comparado ali a presença do João Galafuz com a própria morte, né? Com o medo da morte, algo que uhum, é, é, vai se desdobrando algo que é parte, né, da narrativa central do romance, que é, afinal de contas, a vida dessa comunidade de mulheres pescadoras, né? uhum. De que modo você, por que a opção por inserir essa figura folclórica dentro de uma narrativa Incrível que que se pretende pareça, realista, né? o livro começou nisso. Eu um dia estava vendo umas páginas, eu adoro figuras folclóricas, como gosto da mitologia grega, eu amo. E eu estava lendo na internet e me apareceu esse mito. Vi uma figura, um desenho, achei interessantíssimo. Aí falando, lendas com o fogo fato, que na realidade é o fogo fato que é o João Galafuz, né, que virou lenda em vários estados do Nordeste. Aí eu achei um texto do André Balaio, ele tem um blog de coisas fantasmagóricas e lendas.
E eu nem conhecia o André ainda. Aí eu fui lá, li, achei o João Galafuz e fiz uma pergunta para ele. A gente era do Facebook, mas nunca tinha conversado com ele. Aí eu fiz uma pergunta para ele, inbox. Falei, você pode me falar mais sobre o João Galafuz, que eu achei muito interessante? Ele falou assim, é aquilo que eu escrevi lá, mas se você quer mais, compre o livro tal de folclore do Nordeste, que você vai achar. Aí eu fui na Amazon, comprei, comecei a ler. Não era muito maior, não, mas achei muito interessante que a presença do João Galafuz, mesmo com as mudanças que tem de um estado para outro, mas João Galafuz significa a morte no mar. Quando ele aparece no Nordeste, lá para o povo do Nordeste, pescadores, que acreditam em lendas, claro, é um mito que significa alguém morreu no mar ou vai morrer essa noite. Né? Eu achei muito interessante. E eu queria eu também gosto sempre de ter uma coisa que fuja um pouco do real, como a dona Doquinha, a mãe dela que fala no coma, né? Ela está em estado de coma e ela ouve a mãe falando com ela e ela pensa que está ficando doida. Então é breve, não queria demais, porque eu não escrevo realismo mágico, eu escrevo pinceladas. Eu namoro com realismo mágico, eu gostaria de escrever, mas não ouso, porque eu não sei se ficaria bom. Um livro todo, né, baseado em realismo. Mas eu queria, então foi exatamente o João Galafuz, a Dona Doquinha. Eu gosto de umas pinceladas assim, místicas. No meu último romance, o anterior a esse, eu tenho uma figura beatificada no Brasil, que é Inha Chica, em Minas Gerais. Ela entra no meu último romance. E a personagem tem uma espécie de uns insights com a Inha Chica, como se a Inha Chica estivesse conversando com ela, mandando umas dicas para ela. Eu gosto desse flerte místico, embora eu não seja uma pessoa de. Tenho minha base, mas não sou uma pessoa de lendas e mitos ai, sabe? Não. Mas eu acho interessante ver como isso atua no meio social, como as pessoas têm esse componente, né? E sempre eu gosto de colocar, ou seja, um personagem da igreja, um personagem lendário. Eu sempre gosto também de dar uma pinceladinha, de trazer para meus romances, não obrigatoriamente, mas gosto de ter um. É isso, é nesse sentido. E aí começou nisso. A partir do João Galafuz, eu fui fazer a pesquisa, deixei, foi a tal que fiquei um ano. Aí achei interessante, falei, eu quero colocar. E aí fiz aquele início. E aí foi. Depois deixei ele pontuar só os momentos de morte, mas também não queria colocar ele demais, porque não era um livro sobre lenda. Não é um livro sobre lenda. Exato. E tanto não é que uma das questões que aparece o tempo todo também é a misoginia nas instituições religiosas, né? Oh, E queria te perguntar sobre a inserção desse tema específico, né? E o modo como você optou por abordá-lo. eu E, convivi e convivo ainda com muitas pessoas evangélicas bastante radicais. Eu estou colocando radicais porque eu conheço evangélicos que não são. Mas eu convivi no trabalho, sabe? Aquelas pessoas que entravam na sala e diziam: o sangue de Jesus tem poder. Eu convivi com isso, dentro da Câmara dos Deputados. Um lugar muito eclético. E eu, ao mesmo tempo, via, como vi, lá dentro, pastores que trabalham na casa, eram concursados, e que viajavam e davam trabalho depois, porque entravam na farra e tinha que cobrir, porque eles caíam de boca, gostavam de meninas mais novas. São muitas coisas que a gente vai vivendo e vendo, né, na vida. E eu conheço essa hipocrisia toda de muito perto, de amigos que são hipócritas, gente que não vai deixar de ser minha amiga, mas que eu digo para eles: vocês são bem hipócritas, hein? Vocês veem um homem e uma mulher se atracando no meio da rua, quase fazendo sexo, está tudo bem. Se forem dois homens ou duas mulheres, vocês querem chamar a polícia. Eu acho uma hipocrisia. Eu, que sou uma pessoa completamente hétero, no sentido de opções, do que eu quero, do que eu não quero,
Eu não me incomodo com a vida dos outros. E eu tenho horror com quem se incomoda. E eu não gosto de hipocrisia. Quer dizer, o sexo não pode porque entre dois homens, ou não pode porque entre duas mulheres. Então, a minha personagem homossexual vem disso. E eu quis colocar uma cena bem bonita, até antes do que acontece com elas, porque eu queria que a cena mais terna do livro, uma das mais suaves, fosse exatamente entre o casal homossexual. Sabe? O casal que não tem tumulto, que não briga, que não. Quer dizer, a gente sabe que briga, mas no livro, eu queria que fossem as duas, a Eustáquia e a Cícera. Então, nesse sentido, que eu vou pensando, eu vou pegando coisas de pessoas, gente que eu conheço, casais homossexuais que sofrem preconceito, outros que não aceitam e que sabe, se fazem presentes, de somos mesmo e queremos respeito. E aí eu fui pegando, eu sempre pego esse tipo de coisa. E trabalho depois, claro, esses diálogos eu trabalho, mas nunca eu tenho uma coisa para dizer, que é outra vaidade. Eu nunca tive, talvez por causa dessa pesquisa, nunca tive problema de ninguém chegar e dizer isto está inadequado. Eu sou, por exemplo, homossexual e não quero isto porque está errado, ou não é assim que acontece. A minha assistente social, eu tenho um amigo que até hoje, ele é assistente social, perdão, ele trabalha aqui no nosso presídio, e o Alexandre, ele fala para mim, perfeita, ele é apaixonado pelo meu primeiro livro até hoje, que ela é uma assistente social que trabalha numa casa-abrigo, né? Ele fala, Cíntia, perfeito, é isso mesmo. Você fez uma pesquisa perfeita, não tem nada dela. Depois a Camila, do Camila e seus livros, né, de São Paulo, que foi jurada até do Prêmio São Paulo, escolheu, fiz amizade com ela depois por isso. Ela disse, eu sou assistente social e estava impecável. Então, essa coisa é a minha vaidade. Eu não quero que aqui um personagem de uma profissão ou que passe por um abuso chegue para mim e diga que você mentiu, não é assim, você exagerou, você deixou caricato. Então, eu tenho esse cuidado, é o meu cuidado. Se um dia acontecer, eu vou ficar muito triste. Eu quero até deixar uma coisa aqui, eu não tenho problema de falar sobre isso. Quando eu falo de mulheres que já passaram por situação de violência, eu fui uma delas. Por incrível que pareça, eu fui uma delas. Eu fui casada apenas 4 anos, não com o pai da minha filha, que é uma pessoa maravilhosa hoje em dia, mas fui casada 4 anos com um homem que no segundo mês de casado me deu o primeiro tapa. E que eu vinha de uma família católica que dizia que Deus uniu, o homem não separe. E nesta porcaria, eu fiquei 4 anos aguentando algo que não era para ter aguentado nem 6 meses. Então, quando eu vejo uma pessoa dizer para mim, isso é exagerado, eu digo, não é. Eu estou falando em causa própria. Não tem problema nenhum em falar isso. Todos os meus amigos sabem. Isso já tem anos, nossa. Só que eu sou divorciada dessa pessoa já tem mais de 30 anos. Eu tô com 66, eu me divorciei com 30. Nossa, tem 36 anos. Então, assim, precisa ter uma base como já foi, não é tudo muito bem resolvido, mas não me venha dizer que eu não sei falar sobre violência doméstica, porque sei, ainda tenho na memória. Não para sofrer, mas tenho para nunca mais cair na mesma esparrela, né? E é isso. Eu gosto de falar de coisas que eu ou entendo ou estudo para entender. Eu respeito cada profissão, respeito cada pessoa que sofre naquele sofrimento. Antes de tudo, o que eu gosto de trabalhar é com respeito, Ana. Sabe? Aí depois, se ficou bem escrito ou mal escrito, foi o meu melhor. Aí é outra história. É o leitor que vai decidir. Não gostei, gostei. Isso aí eu não interfiro. Mas o respeito que eu tenho em relação a cada pessoa que sofre é imenso. É imenso. Em todos os sentidos. Criança, então, eu fico louca se souber que aconteceu alguma coisa, eu quero matar. Se eu souber que alguém faz alguma coisa com criança. E aí, por isso que eu coloco muito nos meus livros também. É isso. Eu me empolgo, Perfeito, me sim. empolguei aqui agora. Não, Eu sou mas muito empolgada. é um tema quente, não tem como, né?
tem uma coisa, Cíntia, que é o seguinte: a literatura, a gente sabe, é um conflito, né, entre correntes, opiniões, egos, etc., modas, né? E tem havido, assim, acho que você acompanha, claro, uma discussão muito forte sobre o tipo de literatura que hoje tem atingido um destaque maior, que é identificada uma literatura voltada para o tema, uma literatura voltada para o assunto e não para a linguagem, algo Uhum. desse sentido, né? Como é que você vê essa questão com relação, como é que você se coloca com relação a essa questão? Eu não fico muito presa, não. Tema, linguagem, eu gosto de trabalhar as duas coisas. Mas a minha linguagem, de uma certa maneira, ela é igual, não. Não é igual, mas é como eu falei, eu trabalho com frases curtas, eu gosto de colocar a realidade. Pá! Por exemplo, posso falar um palavrão aqui? Só para exemplificar? Posso? Se um personagem tem que dizer puta que pariu, ele não vai dizer oh meu Deus. Porque não é realidade. Você não tropeça numa pedra e fala assim, ó oh, pedra. Você fala, que merda. Ai, Uhum. porra. É automático. Entendeu? Eu não gosto, por exemplo, de trabalhar falando fizeram amor. Eu, dependendo do contexto, eles dormiram juntos, dependendo do contexto, eles fuderam, dependendo do contexto. Então, assim, eu gosto dessa linguagem crua, que retrata uma realidade das pessoas. Sabe? Eu não consigo enxergar um casal moderno, por exemplo, chegar hoje nós vamos fazer amor. Ah, pelo amor de Deus, nós vamos transar, nós vamos trepar, nós vamos para a cama. Mas então, esse tipo de coisa, citei na base sexual, mas poderia ser em qualquer outro campo. Eu gosto de uma linguagem. Então, uma das coisas que eu tenho notado, que eu tenho tido retorno de leitores, é que eu escrevo de uma maneira que todo mundo lê. Eu tenho um vocabulário muitíssimo. Eu sou, inclusive, revisora. Mas se eu posso escrever carta, eu não vou escrever missiva. Tem gente que acha lindo. Então, eu não gosto dessa linguagem rebuscada. Eu não estou criticando as pessoas que gostam. Eu estou dizendo que para mim, não serve. Pelo meu jeito de ser. Sabe? Eu gosto de falar a linguagem que a Dona Maria, o seu João da padaria, a menina que trabalha comigo possam ler. Eu não quero que eles tenham dificuldade na leitura. E eu tenho tido bons retornos nesse sentido, de pessoas mais culturalmente despreparadas, de pessoas com um nível educacional menor ainda, né? Espero que se desenvolvam, que me leram, porque foram levados por alguém e que entenderam tudo que eu quis dizer. Isso me deixou mais feliz do que uma pessoa culta que me leia e me entenda, que aí é muito fácil. Então, é esse tipo de linguagem que eu busco sempre, uma linguagem que converse diretamente com todos os tipos de público e todas as Uhum. idades possível. Sim, eu E acho o que. cuidado com o tema sempre. Eu tenho sempre um tema. Por exemplo, nunca falei sobre política de época de revolução, como eles chamam, de golpe, né? Chamava-se na minha época de revolução, é golpe total. Por quê? Nada a ver com. Tem horror. Passei pelo período da ditadura, fui estudante em período de ditadura, mas para mim está gasto. Falar o que eu teria para falar, eu não sou uma pessoa que fui para prisão, não apanhei, passei, estava no meio da rua tomando cerveja, tinha que dar como ele chamava, lá vinha o baculejo, tinha que mostrar a identidade, senão ia todo mundo ter que ir embora, ia ter que dispersar. Essas coisas eu passei. Mas muita gente passou muito mais do que eu, porque o pai foi preso, que o irmão apanhou. Então, eu não me acho no lugar de fala que seja, entendeu? Mas admiro demais quem escreve sobre isso. Mas não, eu não escreveria, não teria coragem. Já me pediram uma vez, eu falei, não vou fazer isso. Minha escrita é mais do tipo intimista. Eu falo sobre bagunças mentais que as pessoas passam. O abuso, a solidão, a velhice que ninguém gosta de aceitar,
o preconceito, a pessoa, por exemplo, que tem noção de si mesma e acha que é burra e se encolhe e fica, sabe? E tem complexos. Esse tipo de coisa por dentro, intimista, é que me atrai na escrita. Aí vem as temáticas, né? Criança abusada, estrangeiros em situação de risco, em situação de refúgio, e aí por aí vai, né? Pois é, e são temas assim que a gente tem que tomar um cuidado muito grande para escapar do maniqueísmo, né? Do bem e do Exato. mal, assim, muito fixos, né? Por, E hum, eu posso o que eu terminar só acho uma assim, coisa? que no seu Minhas livro você personagens consegue isso. nunca são boazinhas. Aham. Mesmo você. Por isso que eu digo, minhas personagens não são normais. No sentido de. O próximo livro que eu vou escrever agora é uma mulher que apanha, até um certo ponto. Depois ela se torna uma sádica. E aí ela vai ter. O outro momento do romance em que ela se descobre capaz de coisas pequenas. Por exemplo, uma pessoa que não pode mais sair da cama, ela coloca farelo de pão para aquela pessoa que não pode se limpar e o farelo começa a incomodar. Um homem que ela é casada, que ela apanhou, que é um cara de direita, e ela então, quando ele já não pode fazer nada, não quero detalhe, que ele já não pode fazer nada, ela compra um cachorro e dá o nome do cachorro de Fidel. E ela chama o cachorro o dia inteiro. E o cachorro sobe em cima dele na cama, e ela deixa, e ela faz aquela de. Mas isso tem a primeira parte toda do que ela passa, do que ela perde. Ela perde uma filha, ela tem um filho homossexual que. Então, esse romance já está bem estruturado. Né? Ele está com o título provisório de Ana está sempre bem, mas não sei se vai ser esse. É porque eu coloco um título para dar uma. Porque ela é aquela mulher que, em princípio, ela está sempre bem quando ela apanha, ela está sempre bem escondendo os hematomas, ela vem contando a história desde que ela achou não, uma cena quando ela tinha 13 anos de idade, que ela é a partir daí que ela se perde sua autoestima, né? E ela então passa anos, são anos, até que uma situação ocorre, ela começa primeiro a trair, bem clichê, até que a situação ocorre e ela descobre que ela não quer, não é chifrar, ela não quer ir embora. Ela quer a casa dela, onde ela mora, e aí acontece um acidente com aquela pessoa. E ela então ela sem perceber, não é uma coisa assim forçada. Ela percebe, ela lentamente se torna sádica. E isso eu estou trabalhando com um psicólogo que eu quero que todas as características do sádico, não todas, né? Mas trabalhar sem clichê também. Não sei se vou conseguir. Não sei se vou mudar tudo isso que estou falando com você. Se eu achar muito difícil, se eu achar que ficou muito caricato, eu mudo. São coisas que ainda estão embrionárias aqui. Mas é nesse sentido, entendeu? Que eu não gosto de É, fazer. Meus personagens nunca são boazinhas. A mulher que apanha e fica. Oh! Não. porque aqui o que acontece é a vingança, né? A desforra. Uma violência fica sem retorno, né? Fica sem paga, né? Você vê que tem cenas, até a mais frágil, no momento de loucura, o que ela faz? Ela pá, vai lá e vai em cima do sujeito que a engravidou e manda bala. Então, assim, eu gosto desses momentos de impacto. E também trago isso da vida real. Conheço pessoas que, no desespero, fizeram coisas do mesmo estilo. Por isso que eu estou com um pouco de medo desse próximo, porque essa coisa do sadismo. O sadismo é uma linha muito tênue entre a normalidade e a doença, né? De você se tornar sádico ou ser sádico. Mas eu quero, não sei, de repente sempre tem um componente sexual também que eu coloco, não muito, porque não é o caso dos meus livros, mas eu gosto de uma cena de sexo, uma coisa assim, e talvez nesse seja de bondage, de BDSM, vamos ver. Eu sempre gosto de colocar umas coisas para não ficar aquilo. Tá, tá, tá. Aí quebra, num determinado capítulo, eu gosto, entendeu?
Vamos ver se vai dar certo. Aí, é como eu te falei, a gente, quando está escrevendo, nós sabemos disso. Nós mudamos as coisas que têm que ser mudadas, ou às vezes a gente nem quer, o personagem que te leva, né? Em determinado momento. Eu sei que é uma história de transformação. E também não tem final feliz. Ela se apaixona por alguém e ela vai ter uma perda. E essa é a única pessoa, vamos dizer, sadia no meio disso tudo, e essa pessoa é mais jovem do que ela e vai, pá, de repente, acontece algo. Então, eu gosto de trabalhar por aí, com esse sobe e desce. Eu gosto. Prefiro, acho que, pelo menos não vou me achar de todo chata nem de todo doida. É um. Eu gosto de intercambiar, sabe? É isso. Legal, Cíntia. Nossa, foi muito bacana a conversa. Eu acho que várias coisas ficaram mais claras fiquei feliz também que a minha leitura, de certa forma, conversando com a autora, né, a gente acaba, é, enfim, consolidando, né, aquela impressão que a gente tinha tido do livro. Foi uma leitura muito, muito legal. Te Muito agradeço pela obrigado. gentileza de conversar conosco. Acho Adorei, que gente. Adorei. E muito, olha, muito desculpem bom. qualquer coisa, eu brinco que eu sou ariana mesmo. Eu Eu sou também sou assim, ariana. porque ariano não fala assim, Somos, eu, isso é bonito, fala, é bárbaro. A gente tem essa coisa do, sabe, da eloquência e do exagero. E eu sou essa pessoa exato, assim a vida inteira. Eu já pensei, vou mudar. Não, eu sou assim. A pessoa que mexe cabeça, que mexe mão, que fala mais agitado, eu sou assim. E aí, desculpe qualquer coisa. imagina, imagina, né, gente. Então, deixamos aqui a recomendação, né, do livro, que ela está mostrando, Viúvas de Sal, e agradecemos a todas e todos que nos assistiram. A gente vai deixar na descrição do vídeo, né, o link para acessarem o romance. Mais uma vez agradeço a Cíntia e semana que vem trazemos outra conversa sobre outro livro. Até lá. Obrigada.